Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão desta segunda-feira, dia 4 de abril. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado. Comentar aí sobre o Ibovespa, que apresentou queda de 0,2%, chegou aí a apresentar um dia com uma queda um pouquinho mais acentuada, mas vamos detalhar isso logo menos. Antes disso, vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like e o seu joinha, por favor. Ibovespa na tela, para você que pulou a vinheta, não esquece de deixar aí o seu joinha. E um recado rápido aí para todos vocês, pessoal. Amanhã estarei em viagem com o Dalton, então eu vou a São Paulo, vou pegar aí mais uma carona com o Dalton, patrão aí, dando carona para São Paulo. A gente vai visitar aí algumas casas de análise, então amanhã não teremos nem o radar do mercado, nem a análise de fechamento, tá bom, pessoal? Então, já deixando aqui o recadinho para todos vocês, não teremos nenhum desses dois vídeos, tá? Mas estarei aqui no meu Instagram, à disposição, tá aqui meu Instagram. Se vocês precisarem aí de qualquer ajuda ali, né? Ah, Kaique, tô vendo aqui, tem um papel se destacando na sessão hoje aqui. O que você acha? Consigo comprar ou não? Me manda ali que eu dou uma olhadinha, tá? No meu celular ali rapidão. Se eu tiver com o computador em mãos, melhor ainda. E aí eu dou esse feedback para vocês, tá? Então não se contenham em enviar mensagens, tá? Se eu demorar para responder é porque de fato não tô conseguindo responder naquele momento especificamente, tá? Mas já fica aqui o meu recado. E por conta de não ter ali a análise de fechamento amanhã e nem o radar do mercado, eu trouxe todos os pedidos que foram enviados na última análise de fechamento. Então vamos falar de Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, ABCB4 e BR Malls, são dois ativos de recomendação de swing trade enviada lá dentro do aplicativo. Pediram YouTube, pediram SL, JBS não, mas eu coloquei. E RBR3 voltou para a nossa lista aqui de acompanhamento, então vamos falar aí sobre IB. Tem Lojas Renner, tem Rapid4, pediram China, pediram Nubank, pediram Facebook, pediram Boak, então eu trouxe todos esses ativos aí para vocês no dia de hoje, tá, pessoal? Por conta de não termos ali o fechamento amanhã, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aí, prometo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a análise de fechamento de amanhã não fique fazendo tanta falta aí para vocês. Mas vamos lá. O que nós tivemos aqui no Ibovespa agora, né? Continuidade deste movimento de alta ainda, mínimas aqui ascendentes, mesmo no dia de hoje apresentando queda de 0,24%. Tá? 0,24%. Então, temos aqui essas mínimas ainda dando continuidade no movimento. Temos aí uma região de resistência lá do gráfico semanal. Vou colocar por aqui. Que é basicamente aqui esse nível de preço, tá? Então pode aí apresentar alguma dificuldade de curto prazo depois desses três longos movimentos de alta aqui, ou seja, esses três candles, essas três últimas semanas de maneira ascendente. Outro ponto interessante a se destacar, né? Esse último movimento de alta aqui apresentou algo próximo de 12% de valorização, né? E aí iniciou um novo processo de correção. E desde aqui a mínima desse fundo até o topo aqui, tivemos algo em torno aí de 12,7% de valorização, ou seja, muito próximo ao movimento anterior que nós tivemos aqui embaixo, né? Algo muito próximo aqui, então sendo apresentado mais uma vez. Então vai aumentando ainda mais aí a expectativa de poder ter o índice aí corrigindo nas próximas sessões, tá? É mais um indício aí de podermos ter algo nesse sentido, tá? Então ficaria aí tomando cuidado em abrir operações de compra no curto prazo, ou seja, de swing trade. Precisa ser aí bem criterioso para realizar essa entrada, tá? Então precisa ter ali uma correção já mais bem definida, mais clara, para conseguir abrir essa compra de swing trade. Agora olhando ali para o gráfico semanal, pode abrir ou já abriu hoje novas possibilidades de compra, tá? Como eu mencionei na análise de fechamento na sexta-feira, a gente abre mão de um stop curto do swing trade, começa ali a mudar um pouquinho a nossa estratégia, começa a olhar mais para o gráfico semanal para tentar conseguir entrar, né? Por que isso, Kaique? Se você acabou de falar que a expectativa é de correção, porque ao mesmo tempo o semanal está puxando muito forte, pode buscar a região ali dos 125 mil pontos, tá? Então pode vir buscar esse nível de preço aí nas próximas semanas. Seria o que então? O gráfico diário, mesmo que corrija fraco,
tem aqui uma nova perda de mínima, como aconteceu anteriormente, e continue dentro desse movimento de alta, né? Então, aí a gente pode mudar a estratégia, né, olhando para o gráfico semanal também. Enfim, enquanto o Ibovespa não demonstrar força aí na ponta vendedora, fica difícil da gente ter alguma correção nesse sentido, né? Vai ficando ainda uma expectativa um pouquinho maior de uma lateralização. O que traz aí esse viés mais negativo seria, por exemplo, aí realmente um candle forte de queda aqui, perdendo uma nova mínima, já perdendo inclusive duas mínimas aqui de 2 pregões anteriores. Então isso vai aumentando realmente mais a chance de poder ter algo nesse sentido aqui nos próximos pregões, tá? Então vamos ficar de olho ali, volto na quarta-feira para comentar um pouquinho mais, ou então eu faço um vídeo amanhã no meu Instagram também comentando aí sobre o que for acontecer no pregão de amanhã. Vamos lá, falando agora do mini índice. Neste momento, queda de 0,37%. Opa, invadiu bem aqui o candle de sexta-feira, né? Mas conseguiu superar aqui máxima também. Então continua dentro de um movimento de alta aqui o mini índice. Gráfico de 60 minutos. Abre lá dentro de um gap de alta, corrige até a região da média, pede aqui a mínima do último fundo ascendente, né? Então anula ali a tendência de alta que vinha sendo apresentada quando pede aqui esse nível de preço, se sustenta em cima de suporte anterior e agora uma tendência mais indefinida, né? Gerou inclusive aqui um novo sinal de topo descendente. Então realmente aí uma tendência bem mais indefinida aqui no gráfico de 60 minutos, perdão, do mini índice. Perdeu aqui esse nível de preço, pessoal, começa a azedar um pouquinho mais aí, tá? Começa a poder vir buscar aqui a região dos 120 mil pontos, tá? 120.400 até ali os 120.270, tá? Que é esse nível de preço aqui. Então, vale ficar de olho. O fechamento já começa a dar indícios de que pode vir aqui buscar esse nível de preço, tá? Então, algo abaixo aqui dos 121.325 começa a dar esse indício aí, ou seja, um forte candle de baixa aqui com uma nova perda de mínima vai aumentando essa probabilidade. Então amanhã vale ficar de olho em operações na ponta vendedora, né, tentando pegar a continuidade aqui desse possível movimento de alta, de baixa, perdão, primeiramente até essa região de fundo e em segundo ali a mínima aqui desse fundo nos 121 mil pontos, tá? Seria o que basicamente, Kaique? Seria aí o mini índice perder aqui esse nível de preço primeiramente e depois vir buscar esse outro nível de fundo lá no gráfico de 10 minutos, estou falando, tá? Então, se abre aqui dentro de um gap de baixa, pessoal, primeiramente eu ficaria aguardando por algo nesse sentido aqui, ó. Um sinal de topo descendente depois de bater na média, depois fechar o gap aqui, tá? Por quê? Porque se eu abro a venda logo de cara aqui, eu posso ter esse repique e não parar na média, né? Dar continuidade aqui no movimento de alta. Então seria perigoso. Então eu aguardaria. Se abre dentro do gap, testa a região da média, gera sinal negativo, eu olho mais para a ponta vendedora. Outro ponto. Abre dentro do gap de baixa, em cima do suporte, lateraliza e confirma ali um novo rompimento, ou seja, um novo pivô de baixa. Também seria uma possibilidade na ponta vendedora aí no mini índice. Se abrir ainda mais lá embaixo, melhor ainda, tá? Aí eu foco na ponta vendedora, não só na média, mas como também ali próximo dos 121.290 pontos, tá? Ficaria de olho nisso aí. Abre dentro de um gap de alta, já superando aqui esse topo. Qualquer recuo do preço em direção à média, seguido de um sinalzinho de alta, foco na ponta compradora, tá? Então abriu aqui para cima dos 121.500, foco na ponta compradora. Abriu aqui nessa região aqui dos 121.300, né? Dos 121.300. Fica de olho aí se vai gerar sinalização negativa ou não, tá? Então ficaria de olho nessas possíveis aberturas aqui do mini índice, tá? Mas precisa abrir aqui para cima para poder olhar mais para a ponta compradora, tá bom? Falando do dólar agora, gráfico diário, o que nós temos aí? Queda de 1% no dia de hoje, fechando aí fechando próximo dos 4,63, né? Basicamente dando continuidade aqui no movimento depois dessa lateralização, a favor também da tendência de baixa. A melhor operação do dia foi essa pancada aqui para baixo, com toda certeza absoluta, né? Deu aqui basicamente aí 52 pontos nessa operação, então caminhando muito bem. E agora sim, ó, fraqueza para cair de novo, né? Por quê? Porque gastou tudo que tinha aqui da volatilidade média diária nesse único movimento, né? Então basicamente apresentou uma correção aqui mais lateral. Tentou até apresentar um repique, mas não conseguiu. Então o que eu ficaria de olho? Primeiramente, se eu já abro perdendo aqui toda essa faixa de preço, eu olho mais para a ponta vendedora. Então se eu abro aí perdendo a região dos 4.637,50, eu olho mais para a venda. Abrir dentro de um gap de baixa, abaixo desse patamar, qualquer recuo do preço, fechando o gap, gerando sinal de topo descendente, foco na ponta vendedora, tá? Abriu aqui gerando sinal de fundo, dá para olhar para a compra tentando pegar um repique em direção à média, gerou sinal de baixa,
foco na ponta vendedora. Abriu em cima da resistência, que é a média, dá para abrir na venda também, tentando pegar pelo menos o fechamento desse gap, tá? Ou seja, eu só olharia para a compra vendedora se eu já abro acima da média, gerando aí um novo sinalzinho de alta aqui em cima, tá? Ou pelo menos eu abro aqui em cima da média, mas eu já dou continuidade neste movimento. E como é que seria então essa venda aqui em cima, Kaique, na média que você comentou antes? Eu abro aqui dentro de um gap de alta, eu tenho um candle aqui de baixa, e aí eu tenho uma nova perda de mínima ao invés de uma superação. Então eu aguardo o fechamento do primeiro candle do gráfico de 10 minutos, realizou perda de mínima, eu abro essa venda com o meu stop aqui em cima mesmo, tentando pegar aí a continuidade que eu mencionei, até essa região aí dos 4.640, tá? E aí o restante eu já falei, né? Abre perdendo aqui esse nível de preço, qualquer sinalização de baixa aqui seria algo interessante na ponta vendedora. Abre em cima dos 4.653, também foco na ponta vendedora, tentando pegar o fechamento do gap. Sinal de alta aqui em cima, né? Então abriu aqui em cima da resistência. Corrigiu fraquinho no gráfico de 10, já será o sinal de alta aqui em cima. Aí zera a tua posição vendida e começa a olhar mais para a ponta compradora, que seria o que? Aquele retorno do preço para cima aqui dessa faixa do gráfico de 60 minutos, tá? Para cima dos 4.670. Então bem detalhado aí o mini índice e o mini dólar, tá? Falando agora da Petro, no dia de hoje, Petrobras apresentando queda de 0,94%, testando aqui a região da média móvel, girou sinal de topo, aguardaria aqui para abrir uma nova posição comprada de swing trade nos próximos dias. Para quem já estava comprado, esta perda de mínima girou sinalização de saída, tá? Podemos ter algo desse sentido aqui nos próximos dias, para depois da sequência no movimento de alta, e ainda seria a maior probabilidade. Dito isso, né, por conta aqui do gráfico semanal estar ainda dentro desse movimento de alta depois dessa sinalização aqui de fundo ascendente. Falando da Vale 3, no dia de hoje apresentando boa alta de 1%, depois de ter gerado aqui esse sinal de fundo, está conseguindo dar sequência no movimento neste momento. Ainda ficaria mais interessante se conseguisse superar esta máxima aqui nos R$ 99,43. Isso aumentaria aí a probabilidade do papel poder buscar ali a sua máxima histórica no 103,18, tá? Para quem não abriu compra aqui embaixo, tá de fora, o ideal seria aguardar aí a continuidade, seguido de uma nova sinalização de alta um pouquinho mais acima, preferencialmente acima dessa região aí já mencionada dos 98,80. Falando aqui agora de ABCB4, colocar aqui ABCB4, no dia de hoje apresentou aí um movimento mais forte de queda, voltando bem próximo ali da nossa região de entrada, mas respeitou a região da média móvel, continua aqui dentro desse movimento de correção, enquanto não perder aqui a média, né? A expectativa ainda é de poder ter um novo sinal de alta aqui a favor da tendência, tentando pegar a continuidade deste movimento e consequentemente caminhando em direção ao nosso objetivo aí na operação. Então continuamos posicionados. Outra recomendação de compra enviada lá no aplicativo DV Invest, essa no dia de hoje, foi a compra de BR Malls, né? Eu também mencionei ali na análise de fechamento, comentei ali para vocês na análise de fechamento de quinta-feira, né? Que poderia abrir compra aqui neste candle. De fato deu sequência, abriu aqui uma nova compra de swing trade no dia de hoje, teve um candle de definição depois de uma forte valorização aqui na sexta, né? Subindo 4,5. Então a expectativa é de poder dar sequência nesse movimento de alta aí também. BR Malls, então estamos posicionados na ponta compradora nesse papel. Falando de YouTube, queda de 0,9%, corrigindo em direção à região da média móvel, testou aqui pela primeira vez depois desse longo movimento de alta, já vale ficar de olho aí, pessoal. Gerou sinalização de compra aqui, gerou sinal de fundo, foco aí em abrir essa posição, tá? Stop bem posicionado aqui, tecnicamente falando, abaixo do fundo, abaixo da média, tentando pegar aí um novo movimento de alta. Essa é a maior probabilidade aqui para o papel, de poder dar sequência nos próximos dias. Então vale ficar atento aí para YouTube e tem a ITSA4 também, tá? Também vale a pena ficar de olho aí, gerou sinal de fundo nos próximos dias, também testou aqui a média depois de um longo movimento de alta. Vale ficar atento aí para esses dois ativos nos próximos dias ou amanhã mesmo já, tá? SLC3 no dia de hoje, queda de 1%, gerou aqui sinalização de perda de mínima de um candle anterior, depois de anular ali a tendência de baixa, né? Então podemos ter aqui a SLC3 corrigindo mais algum tempo para dar sequência nesse movimento de alta, né? Eu havia passado aí, fiquei muito feliz que teve um pessoal que pegou essa compra, não só ela, mas BR Malls também pegou lá na semana passada. Fiquei muito feliz mesmo aí que o pessoal, né, não só assiste aqui o fechamento, como também segue aí algumas recomendações
passadas por aqui, né? Então eu fico bem contente mesmo aí com isso. Inclusive aqui teria pago aí o stop da operação, subiu 6,5%, né? Então fiquei bem contente com isso. Enfim, anulou a tendência de baixo, expectativa de poder ter algo mais para cima nos próximos dias aí em SLC3. Então vale ficar de olho nesse papel também. Falando aqui agora de JBS, foi um ativo muito solicitado hoje lá no radar do mercado, então eu acabei trazendo ele aí para vocês, tá? Subiu hoje 1,3%, dando continuidade no movimento de alta. Então, teria aberto compra aí de swing trade hoje, Kaique? Não. Por quê? Porque a compra foi aqui embaixo, tá? Depois de testar aqui um nível de suporte lá nos R$35, gera sinal de fundo voltando para cima da média móvel e hoje seria o quinto candle dessa operação de compra aqui de baixo. Então não faria sentido, né, nem tecnicamente falando, eu abrir essa compra aqui nessa operação de máxima hoje num swing trade. Agora se eu falo de semanal, aí tudo bem, aí eu tenho uma nova aspiração de máxima aqui, eu estou apostando aí que eu vou sair de dentro dessa lateralização, né? Então aqui faria sentido eu abrir essa compra, mas no diário não, né? Então eu teria que aguardar aqui uma nova correção, testando a média, gerando um novo sinal de fundo para ter uma melhor relação risco-retorno aqui no curto prazo, tá? Então não teria aberto essa compra de curto prazo em JBS, mesmo que dê continuidade aí, a compra seria lá do semanal, tá? Então é o que eu mencionei para vocês no fechamento de sexta, de eu mudar a minha estratégia, né? Eu diminuir a mão na quantidade de dinheiro que eu vou investir, ou seja, diminuir a mão no capital para aumentar o tamanho do meu stop e tentar me posicionar no mercado. Falando agora de IRBR, IB, no dia de hoje, alta de 2,28%, depois de um movimento forte aqui de reversão de tendência de curto prazo, iniciou um processo de lateralização, tentou aqui realizar um rompimento, não teve ali esse rompimento da máxima da semana passada, deixa eu só confirmar, né? 363, 363, correto, não teve. Vale ficar de olho aqui, tá, pessoal? Continuou de lado e aí confirmou um rompimento no decorrer dessa semana, abre aí possibilidade de compra de pivô de alta, tá? A média móvel vai tentar se aproximar aqui cada vez mais, então vale ficar de olho aí, tá? Até se não for um pivô, né? Recua um pouquinho mais na média, gera o sinal de fundo, também seria uma possibilidade aqui, tá? Semanal reverteu bem aqui, forte candle de alta, em definição, maior probabilidade que essa semana seja uma semana de alta também. Então vale a pena ficar de olho aí nesse papel. Falando agora de lojas Renner, no dia de hoje, opa, tava colocando ali uma opção de lojas Renner. No dia de hoje, alta de 1,14%, chegou aí a apresentar um forte recuo aqui durante a sessão, chegou a cair 2,5%, mas depois dessa lateralização aqui, ó, esse rompimento forte com candle de alta, a expectativa maior era de dar continuidade aí nesse movimento. Comentei, se não me engano, acho que no radar do mercado na sexta-feira, eu não vou lembrar se eu falei dela no fechamento de sexta também, provavelmente não. De qualquer maneira, segue aí dentro de um movimento de alta. Para quem abriu a compra aqui nesse rompimento, excelente. Para quem abriu a compra aqui nessa superação de máxima hoje, excelente também. Isso porque no gráfico semanal teve uma nova superação de máxima. Pode sim caminhar aqui em direção à região dos R$31, ou ainda um pouquinho mais acima, ali nos R$32, que seria basicamente esse fechamento aqui, tá? Então o próximo nível de resistência seria basicamente aqui em cima. Então vale a pena aí, tá bem próximo aqui do preço de entrada do semanal. Vale a pena ficar de olho aí se abrir muito próximo aqui amanhã ainda, tá? Falando agora de Rapid 4, no dia de hoje, alta de 1,59% e depois de um longo movimento de alta, corrigiu aqui, eu considero tudo isso daqui como uma correção, tá, pessoal? Então foram basicamente aí 6 dias de correção e hoje teve essa aspiração de máximo aqui, tá? Então pode aí dar continuidade neste movimento de alta nos próximos dias, tá? Então fechou aqui abaixo do preço de abertura do fundo, né? Mas se amanhã esperar aí os 10,93 de novo, vale a pena aí ficar de olho numa compra tentando pegar a continuidade deste movimento. Stop posicionado aqui embaixo nos 10,50, tá? Então stop posicionado abaixo do fundo, tentando pegar a continuidade deste movimento aí nos próximos dias. Falando agora de China 11, um pedido aí enviado no fechamento de sexta. China 11, pessoal, para quem não sabe, é um ETF aí que replica, se não me engano, a bolsa chinesa, né? Tem que ser, né? China 11 ali, né? Trend China, então tá aqui, é um ETF que replica aí a bolsa da China. E o que nós temos aí basicamente é uma tendência de baixa, tá? Tentou até... Opa! Deixa eu arrumar aqui, peraí. Meu desenho não tá indo aí, pessoal. Agora sim.
tentou apresentar aqui uma certa recuperação, testou a região da média móvel e veja que ó, continua batendo na média e não consegue voltar aí para cima dela, né? Então assim, tá com dificuldade, a tendência de baixa ainda no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, tá? Então assim, bem ruim tecnicamente falando, eu não estaria comprado em nenhum prazo operacional neste ativo, neste ETF, tá? Ficaria de fora realmente. Eu olharia mais para compra de curto prazo, inclusive, se gera sinal de alta acima da média, acima dos 6,80. Enquanto não apresentar algo nesse sentido, eu ficaria de fora, tá? Inclusive, para quem tiver comprado, eu deixaria um stop aí bem posicionado abaixo dos R$ 6,11, tá? Não tá nada legal aí não. Falando de Nubank, falei de hoje, desse papel hoje também no radar do mercado. Lateralização aqui, pessoal. Lateralização. Deixaria essa briga para os compradores e vendedores. Compraria se romper aqui para cima, ou seja, se apresentar um rompimento dos 6,71, eu abriria essa compra, tá? Então, continua lateralizando aqui, vem, confirma o rompimento, compraria nesse rompimento, tá? Para quem está comprado, deixaria um stop abaixo dos R$ 6,06, então rompeu aqui para baixo, eu pularia fora se eu estivesse posicionado na ponta compradora. E para quem não está comprado, dá uma olhadinha no aluguel. Para quem fez ali a Masterclass na semana passada, já sabe onde consultar aí o valor do aluguel, já tem a tabela ali para calcular, né, para transformar esse aluguel de ano para dias, para ver se faz sentido essa operação na ponta vendedora, e abrir essa venda aí tentando pegar o recuo do preço até esse fundo, tá? Até ali a região dos R$ 5,12. Então, basicamente, resumindo, eu deixaria ali a briga entre compradores e vendedores acontecer e ficaria de olho para o rompimento aí para algum desses dois lados. Falando agora de Facebook, no dia de hoje, boa alta, 3%. Para abrir, se não me engano, eu falei, né, que abria a possibilidade de compra nesse rompimento aqui de trás, ó. E desde então não perdeu aqui a mínima desse fundo que foi apresentado, né? Leve fundo, briga aqui com a região da média móvel, mas não perde, né? Perde uma vez e aí consegue voltar aqui para cima no dia de hoje. Então assim, se conseguir dar sequência nesse movimento, aumenta muito a chance de vir buscar aqui a região dos R$ 44,80, tá? Para quem tiver posicionado, deixa stop aqui ainda abaixo dos R$ 36,77. Kaique, vale a pena que eu comprar esse rompimento, né, de toda essa lateralização? Vale ficar de olho aí, né? 39,43 seria o rompimento, stop de 6%, basicamente, tentando pegar um retorno de 13%. Vale a pena aí, a relação risco-retorno seria algo interessante aqui, tá? Então vale a pena ficar de olho aí nessa possível compra. E por fim, BOAC 34, tendência de baixa, né? Muito ruim, confirmou aí um novo pivô de baixa na sexta, hoje deu sequência aí no movimento. Não vejo aí nenhuma força na ponta compradora, por mais que hoje tenha deixado aqui esse martelinho, não me agrada a compra aqui nessa aspiração de máxima amanhã, tá? Resistência aqui muito próxima ainda, a média móvel nos R$ 50. Semanal muito forte aqui, bem alinhado para baixo, né? Então assim, não me agrada mesmo uma compra aqui nesse papel não, tá? Já perdeu aqui essa região de suporte dos R$ 48, então assim, para quem está comprado, uma nova perda de mínima aqui dos R$ 46 seria mais um sinalzinho de saída aí deste papel, seja no curto, seja no médio prazo, tá? Longo prazo principalmente também, né? Olha lá. Então, é muito ruim aqui realmente o cenário técnico desse ativo, né? Ó, anulou a tendência de alta de longo prazo também, quando perdeu aqui a mínima desse fundo. Então, não arriscaria ficar posicionado ainda nesse papel não, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês. Mais uma vez, amanhã não teremos nem análise de fechamento, nem radar do mercado. Estarei ausente aí, pegando uma carona com o patrão. Para quem for precisar aí da minha ajuda, estarei aqui disponível, tá? Respondo assim que possível. E é isso, tá, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Desejo uma excelente semana para vocês. Então, de muitas conquistas, que seja boa de negócios aqui na Bolsa, tá? E a gente se vê mais uma vez na quarta-feira no nosso radar do mercado e depois no fechamento. Um grande abraço e até mais.